Hoje vamos falar sobre o benefício assistencial ao idoso, o BPC-LOAS. Você sabe como é que ele funciona? O benefício assistencial é o benefício pago pelo INSS que visa garantir um salário mínimo todos os meses para pessoas que não possuem meios econômicos para a própria subsistência. Aí, para explicar melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o Marcos Figueiredo, gerente executivo do INSS aqui em Alagoas. Marcos, boa tarde, prazer, muito obrigado por ter vindo. Vamos lá, porque é uma prestação de serviço incrível para quem está em casa, muitas dúvidas. E vamos lá, primeiro a gente quer saber, né, quem tem direito a esse benefício? Eu falei assim que pessoas que não têm condições de subsistência, de sobreviver, né, por conta própria. Mas que perfil é esse? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. De fato, o benefício de prestação continuada é um benefício que é devido para aqueles que possuem inscrição no Cade Único, preencham os requisitos etário ou de deficiência prolongada por mais de 2 anos e possuam uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. É preciso o requisito da renda, que é aferido a partir do Cade Único e passa-se por uma avaliação social e uma perícia médica, no caso do benefício de prestação continuada ao deficiente. Com relação ao valor, esse valor é da renda per capita, ou seja, somar a renda per capita é aquela, gente, a renda de cada pessoa que mora dentro daquela casa. É assim que funciona o cálculo. Exato. Vai se levar em consideração a renda de todos os que compõem o grupo familiar. Tem que ter atenção porque o grupo familiar do Cade Único é diferente do grupo familiar do benefício de prestação continuada. Esse é um pouco mais restrito. Você pode ver na sua inscrição que vai ter primo, tio. Para o benefício de prestação continuada, nem todos os parentes do Cade Único são levados em consideração. E isso ajuda um pouco também na conta desse fator. Algumas pessoas que se pensam que vai levar em consideração para se aferir essa renda, mas na verdade elas não vão. Marcos, vamos então às perguntas da nossa audiência. Muita gente, claro, com muitas dúvidas, e INSS sempre desperta esses interesses, né? O Matheus Soares pergunta assim: eu tenho 65 anos, nunca contribuí para o INSS. Eu posso pedir o benefício? Quais os requisitos? Matheus, em tese você pode sim. Você precisa estar inscrito no Cade Único ou fazer a inscrição agora. A inscrição tem que estar atualizada há menos de 24 meses e tem que ter uma renda per capita do grupo familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Não importa apenas não ter contribuído para o INSS, não ter o direito a uma aposentadoria. É preciso o requisito da renda, que o benefício de prestação continuada é um benefício assistencial. Ele não é uma aposentadoria, se confunde bastante, mas não é uma aposentadoria. E só é pago àqueles que realmente estão numa situação um pouco mais vulnerável socialmente. Então vamos lá, tem mais perguntas. A primeira foi do seu Matheus e agora a gente vai girar a página porque tem mais uma pergunta da nossa audiência. É a pergunta da Sueli da Silva. Ela diz assim: Marcos, eu não tenho acesso à internet. Existe outra forma de solicitar o benefício? Existe sim. Caso você não possua acesso à internet, seja num desktop, num computador, num computadorzinho de mesa, num notebook ou no telefone, você pode sempre ligar para o 135, de segunda a sábado, das 7 às 22 horas e fazer essa solicitação que não tem custo, mas até muito pouco tempo atrás era uma dificuldade, mas hoje não tem custo mais essa ligação. BPC é uma pergunta minha, né? Que eu vejo muita gente reclamar, chega o fim de ano e fala: poxa, será que vai ter 13º? Ter BPC, LOAS não tem 13º, não é isso? Não, o benefício de prestação continuada, por ser assistencial, ele não paga 13º salário, nem deixa pensão por morte. É um benefício para aquelas pessoas que estão numa situação um pouco mais complicada. Em vida. Em vida. Os parentes se confundem porque em algumas situações é possível que tenha um resíduo. A pessoa faleceu, estava acamada, não conseguiu receber há alguns meses. Esse dinheiro sim, os parentes podem receber, pode ser pago o resíduo, desde que haja o alvará judicial ou a partilha dos bens, mas ele não vai ter direito a uma pensão por morte. Valeu. Olha, a gente tem uma pergunta sobre um outro assunto, Marcos, que é enviada pelo telespectador e a gente vai colocar aqui na tela agora. O nome dele vai aparecer aqui, Luciano Xavier. Bom, sou trabalhador de carteira assinada, ele diz,
Sofri um acidente e tive rompimento do ligamento cruzado e dos meniscos do joelho. Fiz uma cirurgia e me afastei do trabalho. Há 4 meses, meu benefício não saiu. O aplicativo do INSS diz que está em análise. Preciso do dinheiro para pagar minhas dívidas. O que é que eu faço? Luciano Xavier, na sua situação específica, ficou mais ou menos claro que, ao consultar o aplicativo do meu INSS, você não entendeu qual é a pendência, porque, de fato, não é normal, principalmente nesses benefícios de prestação pontuada, que se demore tanto a análise do requerimento. Pelo que eu entendi também, que deu para depreender da pergunta, é que você fez um requerimento e esse requerimento foi para a sistemática do Ateste Med, que é a conformação de acordo com a documentação apresentada sem a realização de perícia médica. Se fosse, no caso, uma necessidade de fazer uma perícia médica, ele já teria dito, já fiz a perícia médica. Nesse caso dele, não. Então, é interessante que você ligue para o 135 e a atendente vai destrinchar o que você não entendeu, porque muito provavelmente há alguma pendência documental ou cadastral para a continuação da análise desse requerimento. No 135, ele pode ligar que horas, que dias da semana? De segunda a sábado, das 7 às 22. Por quê? E não paga, né? Não paga. Você vai entender o que é que está faltando, porque em algumas situações, por exemplo, apresentou toda a documentação, o médico analisou, concedeu o benefício, mas se tiver alguma pendência cadastral ou documental, o benefício não consegue ser implantado pelo sistema. Às vezes até um CEP ou um documento errado, um nome de pai ou mãe divergente com a Receita Federal, faz com que não se consiga implantar o benefício. Se não resolver, não vai conseguir receber. E vamos lá, ainda na pergunta dele, resolvendo essa pendência, ele recebe os 4 meses atrasados? Não necessariamente, não necessariamente. Vai depender do período de incapacidade comprovado documentalmente. Desde 2019, com a reforma da Previdência, mudou-se a sistemática da concessão do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. No passado, como só se recebia o benefício fazendo a perícia médica, você também não podia retornar ao trabalho sem que tivesse tido alta do INSS. Ou concedendo o benefício e dizendo que a partir de determinada data você está apto, ou indeferindo que você está apto desde o início. Hoje, o benefício vai ser concedido pelo período de incapacidade. Por exemplo, na sistemática também um pouco já antiga, que seria obrigatório sempre a realização de perícia médica. Você tinha que esperar coisa de 6 meses para fazer essa perícia médica. E o atestado era de 2. Então, 2 meses depois, você já está ok, já volta a trabalhar independente da perícia médica. Hoje, mas não precisa nem esperar tanto tempo para fazer a perícia médica e o benefício vai ser concedido pelo tempo de incapacidade. Se ele ainda estiver incapaz, ele vai receber todo o período. Se a incapacidade, por exemplo, for de apenas 2 meses, ele vai receber os 2 meses e já teria retornado ao trabalho. Entendi. Proporcional à incapacidade, né? Exato. Marcos, muito obrigado e parabéns pelos 102 anos da Previdência Social, né? Dos 102, você está há quantos aí na luta? 12. 12? Desde os 90. Abraço, saúde, muito obrigado e até semana que vem, tá? Semana que vem, se Deus Valeu.